Olá a todos, todos da bênção. Deus abençoe ou vos abençoe grandemente cada dia mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, em todas as áreas da vida de vocês, espiritual, saúde, sentimental, financeira, material, profissional. Eu vou trazer nesse conteúdo aí, vocês estão vendo aí, o título é A Extrema Corrupção dos Últimos Tempos que Estamos Vivendo. Está aí em 2 Timóteo 3, do 1 em diante. Vamos ler até o 5. Então vamos ler aqui, vamos começar lendo bem devagarzinho. Olha isso aqui, presta atenção, esse versículo primeiro já, 2 Timóteo 3, ou seja, a carta do apóstolo Paulo, a sua segunda carta a Timóteo, esse jovem líder, pastor, que começou seu ministério por uma necessidade espiritual muito profundo. Ele estava muito novo e teve que cair na obra. O apóstolo Paulo não teve opção de obreiro, teve que colocar esse jovem pastor e procurou o orientar do máximo que podia. Não é o Bíblia, não. O apóstolo Paulo se aprofundou o máximo possível com esse jovem pastor, porque realmente ele pegou cada pedreira, o início do evangelho, do cristianismo, início da igreja cristã na face da terra, e ele pegou pedreira, pegou situações, e há um mistério sobre a morte de Timóteo, esse pastor, esse obreiro, né, que o apóstolo Paulo levantou na terra. Ninguém sabe o fim, que foi a história que diz que realmente aconteceu com Timóteo. Sabia que ele estava doente, ele era uma pessoa doente, e do estômago. Ele pegou a enfermidade do estômago. Mas eu quero falar dessa questão da enfermidade dele não. Outro dia nós podemos falar. Vamos aqui, nós temos a corrupção dos últimos tempos. Olha como é que ele começa. Versículo 1, 2 Timóteo 3, 1. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Chegou. Ou difíceis e trabalhosos. Chegou. E ele vai dar uma característica, vai definir quem são esses. Ele fala homem, quando fala homem, fala mulher também. E ele começa, olha só, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Olha, a corrupção está tão grande. Vamos no mundo, não, vamos aqui no Brasil. Olha só, avarentos. O camarada avarento, sabe o que eles acham? Que vai morrer, vai levar para o caixão. Não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não. Só cabe o corpo da pessoa do caixão. Quem está lá do outro lado é Deus ou o diabo, presunçosos, meu Deus. Os camaradas, quem domina eles é Mamon, é o Deus do dinheiro. Eles armam as situações da área espiritual e política para enganar as pessoas. Eles não estão enganando ninguém, não. Eles vão dar conta não diante de homem, mas de Deus, soberbo, nem se fale. Meu Deus, eles se acham todos poderosos, eles se acham que são donos da cocada branca, e o que eles fazem não vão dar conta. Da soberba procede a ruína. Vamos falar outro dia sobre isso aí. Ele está cheio. Vocês querem ver? Observa isso aqui, está tudo no plural. Olha bem, vamos ver. Blasfemos. Você vê que teve aqui no Brasil, o cidadão atacou Israel, blasfemando contra Israel, chamando Israel de genocida. Israel está se defendendo daqueles assassinos, estrupador de mulher grávida, matando, assando criança em forno, matando os inocentes. E aí, blasfemando contra a nação de Israel, uma nação que só fica se defendendo. Está errada, não. Desobediente a pai e mães. Oh, meu Deus, não fale não. Quantos pais e mães aí sofrendo com seus filhos, que estão dos vícios da droga, da bebida, do cigarro, da prostituição, todo tipo de pecado maligno que Deus abomina. Você lê de Gênesis, Apocalipse, esses pecados, ingratos, profanos. É o que eu falei aqui dos blasfemos, heresia, profanação, apostasia. Está cheio. A gente está vendo, olha, nós estamos vivendo uma situação espiritual do mundo, olha, qual nós nunca vimos. Eu estou com 63 anos. Confesso que eu estou vendo espiritualmente falando agora, eu nunca vi. Sem afeto natural. Meu Deus. Os camaradas roubam pai, roubam mãe, roubam comida, roubam dinheiro, às vezes remédio, pai e mãe está lá comprando remédio. E outras coisas mais, os caras ficam roubando, aí arrebenta o povo, e impostos, acaba com o povo. E não quer nem a eles, quer saber o lado deles, do grupo dele lá, da panelinha dele lá, e o resto irreconciliável. Eles fazem pacto de sangue com o diabo, dá sangue pro diabo, faz pacto com as trevas, entrega suas almas pro diabo, e não tá nem caluniadores, aí fica caluniando. Tudo plural, aí caluniador nem se fala. Olha, o que tem de gente caluniadora, falso gente, olha, os três tipos de pessoas ultimamente que nós estamos vendo na sociedade. Olha só, o traíra, a pessoa, caluniadores. A pior coisa, a pessoa traíra, ingrata e que não reconhece. Incontinente, nem se fala, cruéis. Meu Deus, vocês estão vendo aí, morte mais morte, sem amor para com os bons.
Nós estamos vivendo ou não estamos? A gente traíra falsa e grata, aliás, eu queria falar. Está cheio. O mundo está lotado de gente traíra falsa e grata. Então, vocês estão vendo essas definições, essas características desses homens? Você pode trazer para agora, para atual agora. Nós estamos hoje, no dia 6 de abril de 2024. Está acontecendo isso ou não está? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desse afasta-se. Ou seja, eles usam situações que diz respeito à parte humana, que as pessoas estão passando privacidade, dificuldade, e exploram os mais humildes, os mais simples. E essas pessoas, infelizmente, elas diante da necessidade, ou às vezes até por também ser vergonhice, né? E aí fica sendo dominado por esse tipo de situação. Então nós estamos. E olha que o apóstolo Paulo foi bem claro, presta atenção, ele falou dos últimos tempos, extrema corrupção dos últimos, ele disse extrema. Ele disse corrupção, ele disse extrema. Ou seja, você imagina aí só coisa maligna, macabra, diabólica, sujeira, picaretagem. Estamos vivendo ou não estamos aqui no Brasil? Estamos vivendo, sim. Agora, aí você vai falar assim, mas você está julgando. Não, eu estou falando que a palavra está falando aqui. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Isso aqui foi uma palavra profética. Ele falou que é para agora, para os últimos dias da face da terra. Você veja que ele está sendo bem claro aqui. Sabe, porém, isso que nos últimos dias, no final dos tempos, no fim dos tempos, sobreviria dias difíceis e trabalhosos. Chegamos. Que isso nos tome conta do nosso ser, nos domine, que nós possamos dar lugar para Deus, que a gente seja justo, não justo, né? Que nós possamos ter sensibilidade, visão de si mesmo das coisas de Deus, que possamos até sofrer dano próprio, mas que não venha atrás desse jogo sujo aqui, não. Olha a característica, a definição desses homens, dessas pessoas, só coisa ruim. Só coisa diabólica, macabra. E é o que nós estamos vivendo nesse último dia. Que Deus nos guarde essas coisas, que nos livre do homem mau sanguinário, do homem parasita, dos demônios, através desses homens. São legiões de demônios com esses camaradas para explorar os mais humildes, os mais simples, né? A sensibilidade das pessoas, a vulnerabilidade das pessoas. Estou nessa situação. Então, vocês estão trazendo essa palavra, Deus abençoe, nosso muito obrigado. Vamos fazer uma oração e vamos orar. A oração é para que Deus nos livre desse tipo de gente. Porque está cheio, viu? Ah, você está julgando? Não estou julgando, está aqui, está escrito. Nós estamos vivendo isso. E que nós, eu vou repetir, que nós não possamos entrelaçar e entrar nesse caminho. Porque o caminho da destruição, da morte eterna. Não a morte física, mas também a morte vai dar conta. Na verdade, esse povo não vai dar conta nem com Deus. Eu vou direto, já é passaporte carimbado. Se eles não se arrependerem dos seus pecados, aceitar o Senhor Jesus Cristo, fazer igual o Zaqueu, e parar com isso que eles estão fazendo, do outro lado eles vão encontrar com aquele que comanda tudo isso aqui, que se chama Satanás e os seus demônios. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor nos guarde esses homens aqui, está aqui essas características definidas desses homens, que está em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. O Senhor nos livre desses homens mal sanguinários, desses homens malignos, Pai amado, em todos os aspectos possíveis. Nos qual teu sangue tem poder, que teus anjos estejam na nossa frente, até na esquerda, do lado direito, Pai amado, livrando de toda ação maligna que vem desta parte, de todos esses males que estão vendo nesse último dia da face da terra. E quero te glorificar na beira da tua santidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.